Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nosso Senhor e Nosso Senhor Jesus Cristo possam suprir as deficiências da minha exposição. Então, meus caros, esta é a 25ª aula do curso de Teologia Cético-Mística. Decidi espremer mais um pouco o assunto de ontem. É um assunto teoricamente infinito, já que tratam de máximas que vão surgindo ao longo de nossa vida, mas decidi que poderia espremer mais um pouquinho e falar algumas coisas, porque eu fui me lembrando de outras coisas que julgo serem importantes. Se inscreva aí no canal, deixe o seu curtir, ative o sininho para sempre receber as notificações. Visite sempre nossa loja aí, Editora Assunta, para ver nossos lançamentos. Veja também a playlist completa do curso na descrição, nossas redes sociais. Rezem por mim também. Acho que é isso. Podemos ir para a aula do curso. Então, lembrando, tratando de como responder ao espírito da carne, do mundo e do diabo, e também que eu fiz uma associação com Freud, Marx e Nietzsche, autores bem representativos desses espíritos, ao menos em seus seguidores, no que as pessoas dizem ter lido desses autores aí de língua alemã. Então vamos ao espírito da carne, colocar mais alguns pontos. Pensei que eu deveria colocar um pouco sobre a criação dos filhos, que hoje em dia é uma mentalidade contraceptiva muito grande e surgem as mais variadas desculpas e narrativas, mas que, se a gente for ver, é furada. A primeira delas é que ter filho é algo muito caro, custoso e difícil. Sim, não vamos negar que não é coisa simples criar um filho, contudo, na prática vemos as pessoas cada vez mais gastando em bugigangas, tolices. Se tornou cada vez mais comum os chamados pai de pets, e às vezes a pessoa compra até sorvete para cachorro, enfim, né, umas coisas bem esquisitas e estranhas. Então, para dizer o seguinte, a pessoa diz que é muito caro ter um filho, mas no final das contas acaba investindo o mesmo tanto, talvez, em animais, cachorro, gato, paga uma fortuna aí nas coisas mais esquisitas e bizarras aí. Então, não tem fundamento isso daí, né? A pessoa acaba gastando com alguma coisa. Também é dito que para se ter um filho é muito caro, tem que precisa dar um carro para cada um. Não, aí já é a voz da carne, do conforto. Você, para ter um filho, não precisa de tanto conforto material. Você precisa ensinar os valores, as virtudes e, sobretudo, ensinar a doutrina católica a eles. É isso que eles precisam. E se você consegue transmitir isso para eles, eles vão ter uma vida mais frugal. As pessoas hoje em dia, elas têm cada vez mais dinheiro, mas para comprar cada vez mais tolice. A pessoa não tem onde gastar. Gasta em bugiganga, fica fazendo compra online de cada coisa sem noção. De brinquedo, enfim, né, várias coisas supérfluas. Nas ruas da minha cidade, cada vez mais vejo peças de móveis relativamente boas sendo jogadas fora.
Antigamente as pessoas tentavam preservar ao máximo quanto fosse possível, mas hoje em dia estamos até virando a Europa, né? Eu já ouvi umas histórias aí que a pessoa podia formar a mobília de sua casa se andasse nas ruas da Europa aí, porque as pessoas jogavam móveis bons na rua, né? Quase novos. É porque lá tem um excesso, né? Lá chegou antes o acúmulo de superfluidades, ao passo que no Brasil tá chegando agora. É uma coisa impressionante, mesmo em crise eu vejo várias lixos assim com móveis de armário assim, né, que estão quase perfeito. E a pessoa joga fora só porque comprou um novo, enfim, né? Não parece ter um motivo muito forte aí, né, para trocar. Claro, na verdade, nem fico sabendo de quem é, né? Mas sem julgar também a pessoa, às vezes tem algum motivo desconhecido, né? Mas é um pouco impressionante que realmente eu vejo uma quantidade muito grande para minha cidade, que é uma cidade pequena, 8.000 habitantes. E para dizer o seguinte, né? O dinheiro de certa maneira está sobrando aí. É questão também de dar um carro para cada filho. Não, o carro é para toda a família, não precisa dar um carro para todo mundo. Aí que mais, né? O que motiva, ou melhor, o que desmotiva a se ter filhos é que o pai não tem firmeza de dizer não para as crianças. Ele não seria capaz de dizer não, aguentar eventualmente a birra, né? Isso acontece, mas é uma questão de paciência, de fortaleza. Então, isso é muito motivado pela carne. Aí entra também questão de feministas. A mulher quer ter uma carreira aí, né? Já seria mais a voz do mundo, ter sua reputação. Aí tem até uma frase mais ou menos o seguinte, né? Nossa, eu poderia ser tanta coisa, eu poderia ser astronauta, mas querem que eu seja mãe. Pera aí, vamos analisar as coisas e colocá-las em seus devidos lugares. Você é mãe de quê? Você é mãe de um cachorro, de gato, de uma pedra? Não, você é mãe de um ser humano, de uma alma imortal, dotada de inteligência, vontade. Então, assim, por essa constituição imaterial do homem, por sua inteligência, ele supera todo o universo material. É realmente uma distância muito grande entre uma coisa e outra. Claro, tem sua importância aí, não querendo desprezar aí as descobertas científicas, mas você vai na Lua, você está indo em cima de uma rocha flutuante no espaço. É, um planeta é um mineral, não é um ser vivo, não é dotado de inteligência. Então, para dizer o seguinte, a pessoa fica tão cega aí pelas palavras do mundo, ou da carne, ou até do diabo, que não vê a grande maravilha que é ser mãe, de cuidar de outras pessoas. Claro, você. Já vamos até entrar nesse assunto daqui a pouco, vocês vão entender, né? Mas assim, você pode ser um religioso, um padre, um celibatário, e você cuida de outras pessoas. Você também escolheu ajudar outras almas imortais, outras pessoas aptas a receberem a graça de Deus. E tudo isso é muito maior do que todo, todas essas coisas que podemos imaginar, né? Como ir ao espaço, né? Com todo respeito aos astronautas, mas se a gente vê, se a gente entender o que é ser mãe, ser pai, é realmente uma das coisas, talvez do ponto de vista natural, né? A coisa mais elevada do universo. Você está criando ali, educando uma alma imortal, que vai sobreviver à destruição do universo.
Aí uma outra narrativa máxima do mundo, né, é que é como se fosse um debate, né? Uma das propostas é saber responder e argumentar contra várias narrativas, contra a fé católica, enfim, e até do bom senso, né? Porque é, o homem no pecado muitas vezes acaba se desfigurando até do ponto de vista natural, né? Aliás, certamente, né? Não muitas vezes. E, e, e muitos dizem o seguinte: ah, mas se você não tem experiência das coisas, você não pode falar experiência sensível. Isso daí é a pessoa está completamente possuída pelo espírito da carne, acha que só podemos ter inteligência das coisas se tivermos o conhecimento sensível delas. Até comentei um pouco na aula anterior que a inteligência é capaz da abstração. Então vamos muito além da materialidade e graças a isso podemos nos colocar no lugar do outro e entender o que vive, mesmo que não tenhamos aquela exata experiência. E por isso podemos discutir, mas assim, no sentido de conversar, de chegar a um acordo com todas as pessoas. Porque todos estão nessa essa comunidade aí, né? Todos são capazes de enxergar a realidade. E infelizmente a pessoa sensível tende a esse empirismo aí da pior espécie, de ficar muito restrita às experiências sensíveis. E até dou o mesmo exemplo que dei ontem: o gato, o cachorro, o pássaro, seja lá o animal que for, exceto o homem, é, de certa maneira, para a gente tentar entender como ele enxerga as coisas, tudo é uma extensão dele. Então, tudo, de certa maneira, se restringe à corporalidade daquele animal. Ele não tem essa. Por não ter inteligência, ele não entende as coisas como um outro. Então, isso daí é falácia. Então, o padre, o religioso, pode falar sim de uma situação que não vive, pode falar de ter filhos e geralmente fala até, até melhor do que quem tem filhos, justamente porque a verdade abstrai as condições materiais, a pessoa pode conhecer muito bem coisas que não vive. Então, não é porque você não é mulher que não pode falar da vida da mulher. É claro, tem certas limitações, né? Somos, de certa maneira, influenciados e limitados por nossa materialidade, né? Não é como a inteligência do anjo que não tem, nesse sentido, limite algum. Tem uma certa limitação, sim, mas não tanto. E, teoricamente, o ser humano pode compreender as mais variadas situações, mesmo que não viva, graças à sua inteligência. Um pouco sobre psicanálise, sua influência aí na cultura. É interessante notar que o, quando, é muito comum, né, até na psicologia em geral, o psicólogo é, tende a se colocar numa posição de juiz dos outros. Então ele parte do pressuposto que está acima, um pressuposto que às vezes nem ele percebe, ou na maldade ele sabe que está se colocando ali na posição de juiz. Então é muito comum, há muitos relatos, você vai tentar debater com um psicólogo, enfim, né? Isso já foi comum no passado, aí, né? Você vai tentar explicar alguma questão espiritual, alguma coisa da mística.
ou seja lá o que for, né? Você vai discordar da posição dele, às vezes é até uma questão filosófica, você vai discordar da abordagem dele, aí ele fala que você está reprimido, enfim, né? Ele não entra no mérito da questão, ele começa a presumir a sua posição, incorrendo em petição de princípio. A petição de princípio é o raciocínio circular. Porque a gente está justamente se perguntando de onde vem aquilo que ele está falando, quais são seus fundamentos, até por ser uma coisa recente, relativamente recente na história. E também tem muita discussão, até vou entrar nesse mérito já já, mas tem muita discussão aí, por exemplo, da psicanálise. E por que que deveríamos aceitar isso? Então o psicólogo ali tá muitas vezes presume gratuitamente a sua posição e desqualifica qualquer um que tente lhe objetar. Então é muito importante estar atento a isso. É uma estratégia comum. É, e não cair nessa, né? Não se intimidar por isso. Tem um autor, acho que foi o Arthur Kessler, não sei, é que os nomes em inglês a gente nunca sabe como pronunciar. Acho que ele disse o seguinte, né? Talvez tenha sido dele esta frase a seguir. É, numa situação, conversando com o psicanalista, ele se imagina respondendo assim: meu inconsciente é maior que seu consciente. Então vejam só, alguns, né, claro, não todos, chegam a dizer que basicamente tudo está no inconsciente, você não entende o que está acontecendo consigo mesmo porque está lá no fundo e você não observa as coisas. Mas espera aí, o psicólogo está fazendo isso através do seu inconsciente ou através do seu consciente? Como ele pode falar isso? Então é uma certa incongruência aí, né? Coloca tudo no inconsciente e você não pode acessá-lo, você está sempre reprimindo, mas magicamente o psicanalista é capaz desse acesso aí. Ele também não reprime, não manda para o inconsciente. Então, uma coisa muito estranha. Então, a gente vê aí que tem várias inconsistências aí, várias coisas não muito corretas. Ah, lembrando, né? Eu não sei se eu falei aqui. Bom, já vou até abordar isso já já com mais detalhes. Mas lembrando que falo mais desses autores, é, não fazendo uma exegese deles, mas do que as pessoas alegam ter lido neles ou que vivem sob alegada influência deles. Bom, acho que já falei bastante do espírito da carne. Se eu lembrar de outra coisa, eu falo. Então, o espírito do mundo, voltando a Marx, como eu falei, lembrando, né, mais dessa influência nas pessoas, mesmo uma influência não querida, não desejada, talvez até a revelia do autor. Mas o marxismo criou e permitiu, mesmo que seja por ocasião, per accidens e não per se, concedendo, né? Também não é certo que tenha sido tão bom assim. Mas enfim, criou toda uma tecnologia de controle. Então, muitas de suas máximas podem ser usadas para controlar os outros. E uma delas, muito importante, até deixei passar, do mito do progresso. Na verdade, vários autores tocaram nesse tema aí, né, foram influentes nesse ponto. O Augusto Comte, o Hegel e também o Marx, que é basicamente o seguinte: a ideia de que a história tem uma direção e propende a, a um fim positivo. Ou seja, necessariamente, ao menos
a longo prazo a história estaria melhorando. E é uma coisa até surpreendente, os antigos pagãos tinham a visão oposta, a de que o mundo se corrompia. Havia na mitologia, na idade de... talvez nem só circunscrito à mitologia, mas enfim, havia a idade de ouro, a idade de prata, a idade de bronze, então a humanidade ia decaindo. Claro que esse progresso também não é linear, tem idas e vindas, mas a história estaria se encaminhando para um fim glorioso. Já falei um pouco disso ontem, é uma certa paródia aí do juízo final de Nosso Senhor Jesus Cristo, em vários aspectos. Primeiro, tem um fim imanente à história, ou seja, diferente do nosso fim dos tempos. O fim da história está fora dela, está na pátria celeste lá no céu, onde nosso Senhor Jesus Cristo virá para julgar os vivos e os mortos. Tinha falado também, né, bom retomar, que a gente só pode julgar a revolução à luz da revolução. Então é um juízo final que nós só conheceremos quando vier a Revolução Gloriosa. Até lá não sabemos direito o que é isso daí. E tampouco temos fundamentos sólidos e claros sobre este fim do mundo. Como já falei, nosso Senhor Jesus Cristo veio, morreu na cruz e ressuscitou, apresentou inúmeros milagres, continua apresentando milagres por sua igreja, pelos santos, e por causa disso temos certeza de que realmente haverá um fim do mundo, de que virá julgar os vivos e os mortos. Mas para dizer o seguinte, na verdade, tem esse fim, será um fim glorioso, devemos até desejar que Deus venha. Vinde, ó Senhor Jesus, devemos desejar a sua segunda vinda, para os santos será motivo de glória. Esse fim positivo é fora da história, é importante notar esse detalhe. Na verdade, não sabemos como será a situação do mundo quando estiver no fim, tomado a partir de dentro, a partir da perspectiva aqui da Terra. Na verdade, muito provavelmente será bem ruim. A tendência é que no fim dos tempos a violência, a bárbara tenha explodido a um grau nunca antes visto. E com efeito, não quero sugerir que estamos no fim do mundo, mas as coisas, moralmente falando, não parecem estar muito bem. Parece que o homem progrediu economicamente para fazer mais besteiras. Muitas bárbaras que não víamos nos tempos dos pagãos estamos vendo hoje. O ser humano está usando a tecnologia para dominar o seu próximo. Mas entre os comunistas aí, né, no espírito do mundo, até de várias correntes, né, até correntes mais não tão comunistas, aliás, correntes não comunistas, até o liberalismo pode assumir esse otimismo. Estamos progredindo. Isso não necessariamente é verdade. E isso traz algumas consequências. Não é só uma questão de fechar os olhos para eventuais violências, porque se a pessoa acha que está tudo bem, ela tende a deixar de lado tudo que está acontecendo de ruim, né? Pode acabar se cegando para a realidade. Mas em razão disso, é usado como argumento contra os cristãos, falando, não, vocês já estão ultrapassados, a Igreja Católica é do passado, estamos vivendo um novo tempo. Então isso daí acaba sendo um discurso para defender a relativização,
o ataque à Santa Igreja Católica. Então é bom ficar esperto com isso. Então, e como é que se vence isso? Saber que a história é contingente, não temos nem certeza se vai para frente ou para trás, se as pessoas estão melhorando ou piorando. Talvez até piore, na verdade. Eu acho que até provavelmente pior. Parece ser essa a opinião mais comum dos teólogos. Mas enfim, nem vou entrar nisso, né? Nem precisamos entrar nesse ponto aí, né? A questão é que a história é contingente, nada garante que a humanidade vai melhorar e piorar. Isso daí é simplesmente um discurso para tentar vender novidades como se fosse algo bom e sem ter que discuti-las. Então simplesmente se descarta tudo que já deu certo e se impõe novidades sem testá-las. Obviamente, segundo o bom senso, aquilo que é testado é mais confiável e todos nós deveríamos ter algumas suspeitas das novidades aí, né? Estou falando de mudanças estruturais na sociedade, mudança de valores, enfim, né? Coisas mais profundas. Então deveríamos ter uma certa suspeita, né? O que é novo tem que provar o seu valor. Inclusive apontar a hipocrisia desses grupos aí, porque chegam no poder e aí passam a conservar a revolução. Então eu acho que até uma certa reação, tem vários motivos. Há movimentos socialistas, revolucionários, enfim, né? E até em sentido mais amplo, aí, uma revolução liberal também, né? Há uma reação a tudo isso porque quando eles para entrar no poder, tem um discurso de novidade, de recusar as coisas do passado, aí chegam lá no poder, aí tem a hipocrisia de passar a defender apenas aquilo que é testado, que já deu certo, ou seja, né, é hipocrisia. Então, rebater essas narrativas com base nisso. O espírito do mundo é o espírito de vanglória também, de você querer o respeito humano. E eu devo dizer uma coisa muito importante para a vida espiritual e até intelectual. Com todo o respeito, né, um rapaz até me objetou isso no vídeo, agradeço muito a participação dele. E creio que ele falou aquilo com boa intenção. Também vou fazer alguns apontamentos de como que ele disse faz sentido. Eu não vou citar o nome, agradeço a participação, porque vai ser um pouco crítico aqui, né? Então talvez ele não queira ser citado nominalmente. Então o rapaz objetou que poderia cair em obscurantismo eu atacar a pessoa do Freud, Marx, Nietzsche. Bom, em primeiro lugar, né, sempre destacando, eu fui cuidadoso nesse ponto. A abordagem é mais quanto aos efeitos históricos, ao que se é alegado sobre o nome desses autores. Eu não estou entrando em questão filológica. Então, estou sendo cuidadoso quanto a isso, não estou fazendo exegese deles. Eu já delimitei o meu objeto de estudo aqui, sendo bem cuidadoso em não atribuir diretamente essas opiniões aos autores. Estou falando aí que muitas das frases deles foram ocasiões de algumas coisas ruins em nossa cultura. Mas é o seguinte, irmãos, o que eu quero atacar agora, uma máxima, é disso de estar dentro de tudo. E vai ficar mais claro a seguir, né? Primeiro eu vou explicar a ordem das coisas. O ser humano foi feito a verdade, certo? Até falamos disso ontem. Para isto vim para isto nasci, para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. E quem é da verdade escuta a minha voz. Então, primeiro a gente sabe que o ser humano foi feito à verdade, e agora a gente pergunta, que verdade é essa que o ser humano, para a qual foi feita? Então, primeiro,
a verdade sobrenatural, o ser humano foi feito para o céu, foi feito para a glória eterna. Então essa é a verdade mais importante de todas. Segunda verdade, o segundo tipo de verdade, as verdades mais gerais, metafísicas, filosóficas, relativas ao ser, ao bem, que são as ideias mais gerais e mais importantes. Terceiro lugar, das ciências particulares, biologia, física, química, enfim, né? Todas as verdades relativas a essas ciências. E lá em último lugar, aos fatos históricos, que são coisas singulares, mais efêmeras, enfim, né, mais contingentes. Então, lá em último lugar, os fatos históricos. E por que que eu disse tudo isso? Teoricamente, seria bom ter todas as verdades, porém, temos que fazer escolhas, temos uma vida limitada. Então, é claro, né, devemos às vezes conhecer história, às vezes estudar um pouco de ciências e de filosofia, mas se por acaso isso conflitar com o conhecimento da fé, então a gente corta um pouco. Porque se a gente ficar só estudando esses três aqui, a gente não estuda esse. Esse daqui é o que vai nos salvar de verdade. Estudar a fé, a doutrina. E na verdade eu até poderia dividir em outros aspectos esse daqui, né? Que também a pessoa poderia estudar muita teologia e acabar não buscando a sabedoria de Deus. Vamos ter as aulas dos dons do Espírito Santo. O principal conhecimento que devemos ter é o conhecimento por meio do dom da sabedoria, que temos um conhecimento íntimo, quase experimental, como diz o Garrigou Lagrange, de Deus. Então, temos que tomar escolhas na vida. E claro, aí depois tem a das verdades filosóficas. Aí essas duas, né, dos fatos contingentes, históricos, é bom conhecer, mas se atrapalhar esse daqui das verdades mais gerais, a gente corta esses dois aqui, né? Aí das ciências, as ciências se ordenam à filosofia e do conhecimento sobrenatural. Aí se os fatos históricos consumir muito tempo, então a gente se concentra na ciência, né? Então tem uma ordem de prioridade. Então por que que eu disse tudo isso? Irmãos, porque aí já tem um erro muito grande em filosofia. O fim da filosofia é o conhecimento metafísico aí do ser, de Deus, da alma, são os dois temas mais importantes. E, claro, é importante, mas o conhecimento histórico dos autores, das controvérsias exegéticas, do que autor X ou Y disse, isso é secundário. Claro, muito importante. É uma ferramenta de trabalho importante saber o que cada autor disse. Mas, por exemplo, vamos supor que você tem um talento filosófico e você é capaz de alcançar as verdades metafísicas sem conhecer nenhum autor, assim, né? E na verdade isso é mais provável do que parece, porque Deus dá a graça e esse conhecimento aí acaba vindo junto aí, porque para ajudar na fé, né? Tem os conhecimentos de verdades sobrenaturais que vão além do homem, mas também tem aquelas verdades importantes, né, que são a preâmbula fide, como diz Santo Tomás. Por exemplo, a existência de Deus. A existência de Deus é demonstrável a partir da razão natural. E a fé ajuda a você, portanto, ajuda a você captar melhor verdades da filosofia. Então é muito possível até uma pessoa não estuda nada assim de autor, ignora tudo assim, né? E sabe que Deus existe, até consegue provar assim, né? Tem até uma forma de argumentação.
Então, para dizer o seguinte, irmão, o mundo traz essa máxima e devemos estar por dentro de tudo e vamos enchendo o coração de fatos e coisas efêmeras. Se a gente pegar a lista de todos os autores obrigatórios que deveríamos ler na vida, chegaríamos à conclusão que precisaríamos viver mais de 1000 anos. É porque essas listas aí de autores obrigatórios aí não levam em conta a realidade do ser humano, né? A pessoa só vai dizer, não, você deve ler isso, e não compara com outras coisas. Irmão, irmãos, né? Falo para todos, não estou só respondendo a esse rapaz aí, né? Inclusive, agradeço novamente, bem intencionado. Tem 400 volumes, creio, da Patrística de Mim, que foi um editor, acho que século XIX. E tomos assim de 700 páginas dos autores da Patrística, com alguma introdução. Patrística grega e latina, ou seja, os santos dos primeiros séculos. Também tem, nessa coleção também tem alguns autores, vão um pouco depois do século X, é uma patrística assim, um sentido mais amplo. Enfim, não vou entrar nesse mérito aí quando termina exatamente a patrística. Mas tem 400 tomos aí, em latim, grego, letra pequenininha. Acho que era coluna dupla. Então, olha só, quantas pessoas são capazes de ler isso na vida, né? Que conteúdo tão rico, né? Contendo Santo Agostinho, São João Crisóstomo, vários mestres da vida espiritual, Santo Atanásio, São Jerônimo. Tem vários autores da escolástica excelentes, Santo Tomás, São Boaventura, Santo Alberto Magno, Beato Danz Scoto. Quem mais? Aí tem também depois vários doutores da igreja, São Roberto Bellarmino, Santo Afonso. Então, irmão, se a gente for ler todos os filósofos que o mundo diz que a gente tem que ler, aí não sobra tempo para estudar as verdades da fé, concorda? Então temos que fazer escolhas. E o mundo faz essa pressão aí, faz com segundas intenções, é porque ele já descarta a priori a fé, né? Enquanto mundo, né? Claro que muitas vezes a pessoa que tem esse discurso não sabe, né? Mas enfim, também, vamos lembrar também que na história várias pessoas inimigas da igreja simplesmente disseram que não deveríamos ler nada de católico, nada da igreja, que era algo atrasado, e eles simplesmente substituíram, eles impuseram o seu cânone, a sua bibliografia obrigatória, sem estudarem devidamente a bibliografia do seu adversário. E não temos nenhum motivo para não fazer algo, claro, nas devidas proporções, fazer o mesmo aí, né? Se a gente tem conteúdo para isso, é uma riqueza enorme da Igreja Católica, 2000 anos. Podemos ignorar tudo que nossos adversários disseram e ficar só estudando coisa da Igreja. E vai ter coisa de todas as áreas da vida, né? Curiosamente, na patrística aí, né, tem até livros de matemática, assim, né, de educação básica, porque os bispos, os padres tinham essa preocupação também de educar e formar as pessoas. Então a gente poderia ignorar tudo o que fizeram fora da igreja e ficar só com o conteúdo da igreja. E até uma coisa, talvez eu aborde futuramente no curso, mesmo estudar teologia, isso vai contra, muitas vezes, a simplicidade que Deus requer de nós. E aí vemos grandes santos e santas, como Santa Teresinha, Santa Catarina de Sena. Santa Catarina não sabia ler e escrever, aprendeu depois, e mesmo assim, como foi sábia, ela ditava cartas, ditava até para o Papa, tamanha
a sua união com Deus. Santa Teresinha não teve uma grande formação, mas pelos dons do Espírito Santo, vejam a que sabedoria chegou aqui, interpretação do Evangelho. São Francisco também é um homem simples, um autor dominicano, um teólogo dominicano, perguntou-lhe uma questão de teologia e São Francisco respondeu, ele falou: nossa, enquanto a nossa teologia rasteja, dele voa como uma águia pelas asas da contemplação, uma frase mais ou menos assim. Então, às vezes, estudar muito mesmo teologia atrapalha essa interiorização. E vou citar até um autor bem duvidoso aqui, né? O Schopenhauer. Tinha um livro, acho que era mais ou menos da arte de ler, uma coisa assim, falava esse negócio de erudição é muito ruim porque a pessoa... ele não usava essa palavra, né, que é mais típica de autor católico, mas ele dizia que a pessoa fica lendo e consumindo muito conteúdo, ela não medita aquilo que recebe, que tem que ter esse esforço interior de você entender as coisas. E falou que era até bom deixar um pouco de lado os estudos, né? Um autor nada católico aí. E para dizer o seguinte, né? Então vamos ver se eu fecho esse ponto aí. E assim, né? Vamos ser honestos, vamos ser sinceros. Nietzsche, Freud, Marx, olha, mesmo que for para ler coisa do mundo assim, né? Tem muitos autores mais razoáveis que esses caras aí, né? E esses realmente são ateus, avessos ao cristianismo. Realmente vai ser muito difícil achar uma coisa boa ali. O que eu mais li deles, Nietzsche, eu realmente não lembro de algo que me marcou positivamente. Realmente o legado dele, não sei o que se salva. Claro, né? Sempre deve ter alguma coisa boa ali, né? Não é possível também errar 100%. O relógio parado acerta 2 vezes no dia, como se diz, né? Mas realmente, sim, eu não vejo o que ele trouxe para mim. E assim, né? Aí você tem que avaliar o seu estado de vida. Este curso aqui é para católicos no geral, muitas pessoas simples o assistem. Se você não é chamado à vida intelectual, não tem por que você estudar tanto aí autores. Aliás, talvez não estudar de forma nenhuma autores que não são católicos. Mas aí vai de acordo com o seu estado de vida. Por exemplo, uma pessoa mais intelectual tem que ler outras coisas. Às vezes tem que ler alguns inimigos da fé para dar um testemunho maior, para enfim, né, na hora que for debater, ter maior, ser capaz de convencer melhor os adversários da fé. Aí eu entendo também o que o rapaz falou, porque no Brasil é meio complicado aí que a pessoa só estuda gente do seu time. Aí é um pouco complicado. Tem pessoas intelectuais que nunca leram seus adversários, isso daí é um pouco negativo, isso daí não é muito bom. Se você tem um chamado à vida intelectual e até de falar em público, e mais ainda de fazer polêmica, é importante ler quem você critica. E aí você analisa o seu estado de vida. E claro, quem é do mundo aí não entende que a Igreja Católica é uma sociedade completa. Temos os mais diversos níveis de pessoa. Entre esses intelectuais aí que sei lá, do comunismo, aí, de outros movimentos, eles não entendem muito isso, né? Tem até a máxima do igualitarismo. Talvez poderíamos abordar. Eu acho que talvez eu comente isso um pouquinho já já. Mas não entendem que as pessoas são diferentes e cada uma tem
um talento para um certo tipo de coisa, ou mesmo, às vezes a pessoa tem talento para tudo, mas a vida fez que a pessoa escolhesse um caminho só. Então não é todo mundo que é chamado à vida intelectual. Às vezes a gente vê nesses movimentos aí, né? Às vezes tem um ou outro intelectual que desponta e que a gente, enfim, né? Fica impressionado, né? Mas a gente vai ver as pessoas mais simples daquele movimento, a gente só vê degeneração. No ateísmo aí, né? Claro, tem os mais inteligentes, assim, né? Pelo menos consegue simular uma virtude, né? Aí entraria uma outra questão aí, né? Quão provável é uma pessoa que não acredita em Deus ter graça? Quase nenhuma. Porque da razão natural crer em Deus e naturalmente a pessoa deveria chegar a essa conclusão na idade adulta. Mas isso é um outro tema, né? E a tendência no ateu ser virtuoso é mais baixa, mesmo em virtudes naturais. Enfim, né? Para dizer, pouco provável, né? Às vezes virtude natural pelo hábito consegue adquirir algumas. Também não é que vai se tornar a pior pessoa do mundo, um bandido, um ladrão, sei lá, um assassino. E para dizer o seguinte, estávamos falando dos intelectuais ateus, das pessoas mais elevadas ali, né? Quando a gente pega a massa, a pessoa que vira ateia, mas não tem oportunidade de estudo, a gente vê que a coisa é brava. A pessoa tende a adquirir hábitos bem negativos, assim, a pessoa fica bem vazia. E já na Igreja Católica, não, a gente não vê isso. A pessoa pode não ser o intelectual, mas pela fé ali ela consegue manter uma base, uma dignidade. Eu até dei uma pausa ali, né, que eu fiquei pensando o seguinte, né, que o crime, o pecado do ateísmo é bem grande, né? Então é possível que muitas das piores pessoas do mundo sejam ateias mesmo. Enfim, né, mas é um debate para outra situação. E lembrar que é, gastar muito tempo com esses autores aí pode ser um obscurecimento da fé, né? Isso daí são palavras aí, né? Com efeito retórico, fala de obscurecimento. A gente tem que determinar o que é a verdade antes. E a verdade é Jesus Cristo. E aí a gente estuda muito autores aí, né? Às vezes até bom, como eu falei, você estuda muito teólogo e deixa de contemplar a Cristo na cruz. São Boaventura falou que o lugar onde ele mais tinha aprendido, uma frase mais ou menos dele assim, né? Era na cruz de Cristo. Então aquele era o principal livro da vida dele, ver a cruz de Nosso Senhor. Então se você gasta tanto tempo aí, Freud, Marx, Nietzsche, aí não, aí vai faltar tempo aí para outras coisas mais importantes. Claro, lembrando, se você é um intelectual, é bom se inteirar um pouco aí dos estudos sobre esses autores. Mas, por exemplo, Freud, hoje em dia, eu acho que está até ultrapassado aí, né? A principal abordagem psicológica é a terapia cognitivo-comportamental, que tem mais embasamento científico. Claro, também há pontos negativos, mas há outras abordagens muito melhores do que a psicanálise. Eu acho que hoje em dia o Freud é uma moda que passou. É uma coisa aí que estamos vendo aí, né, cada vez mais autores aí das mais variadas escolas veem que ele não era tão grande coisa. Então, você não vai perder grande coisa se você não estudar Freud. Falar, vai cair em obscurantismo aí no estudar Freud.
como eu falei, talvez o único que me surpreenda positivamente seria o Marx. É um autor mais difícil, complexo, mas enfim, né? O movimento comunista aí não deu bom testemunho e também creio que encontrarei muitos erros em sua obra. Mas desse daí talvez ainda sobre alguma coisa, né? Mas mesmo assim, tanto de filósofo, mesmo moderno, não cristão, há muitos outros que seriam mais razoáveis de serem estudados. Verdade seja dita. Do igualitarismo, né? Eu, até uma coisa deveria ser óbvio, né? É, cada ser humano tem seu talento diferente, né? Nasce com uma condição social. O mundo todo é diferente, geograficamente diferente, pela geografia, pela genética, enfim, a pessoa tem pessoas mais bem dotadas geneticamente, na inteligência, na saúde. Tem pessoas que recebem mais graça de Deus, tem o princípio de direção de Santo Agostinho, seguido, acho que é até enfim, né? É o mais seguro em teologia, não vou entrar nesse mérito ainda, mas você deve seguir o princípio de direção. Deus prefere uns aos outros. Mas o importante que para combater esses autores até que não reconhecem a fé católica, a gente vê pelo bom senso aí que as pessoas são diferentes uma das outras. Principalmente sentido material. Claro, você abstrai as condições materiais, você tem aquela forma humana, a essência humana que é igual em todos. Claro, aí sim, e daí que vem a igualdade de direitos, que daí vem a que todos têm os direitos iguais, porque toma por base a essência e natureza humana. Mas as condições materiais de cada um, as circunstâncias concretas são diferentes em todo mundo. E o igualitarismo é certamente ir muito além das condições meramente abstratas aí, né, da natureza, da essência humana e também propõe condições materiais iguais, o que é impossível. Aquele negocinho tão claro que até é difícil apresentar um argumento em contrário aí, né? Todas as pessoas são diferentes uma das outras e é questão de aceitar a realidade, não é por uma superestrutura, ou seja lá qual for o discurso de que as pessoas são diferentes aí por alguma espécie de exploração. E claro, né, não sei também se o Marx foi tão ingênuo aí nesse igualitarismo aí, né, mas as pessoas, os comunistas mais vulgares aí acabam fazendo confusões muitas vezes grotescas. Do espírito do diabo de Nietzsche, talvez não há muito mais o que acrescentar, mas que ele falou que a pessoa acredita como posso falar, no, no mundo além do nosso, né? No mundo sobrenatural, do paraíso para fugir da dor do presente. Porque a pessoa é fraca, aquele discurso que já analisamos ontem. E, e como respondemos a isso? Primeiro, importante lembrar que é de demonstração racional que a alma humana é imortal. Acreditem se quiser. São Tomás traz isso e muitos outros autores. Se as operações do intelecto são imateriais e podem prescindir totalmente da matéria, significa que quando a matéria do homem se corrompe,
O corpo enfraquece, se desintegra. Então, quer dizer que subsiste a alma. Portanto, o ser humano é imortal. Então, existe sim uma vida após a morte. O ser humano é por si mesmo imortal. Claro, Deus poderia devolver o ser humano ao nada, mas a princípio a tendência que deu do ponto de vista da razão natural. Claro que sabemos pela revelação que com certeza há um juízo após a morte, enfim, as pessoas vão para o céu, que não há aniquilacionismo, isso daí é herético. Mas do ponto de vista da razão natural, a princípio o ser humano permanece após a morte. Então, nós temos que tomar uma atitude perante isso e nos preparar realmente para a morte. Isso daí é um fato da vida humana. Claro, pela razão natural não sabemos exatamente o que ocorrerá. Sabemos de fé que haverá o juízo. Mas se a gente for pensar bem, também é o mais razoável. Isso daí se apresentou com bastante frequência entre as culturas, de haver um juízo da pessoa, da parte de Deus, pesando o que ela fez, aquela imagem do coração na balança na cultura egípcia. O coração é pesado após a morte e a pessoa paga pelos crimes que fez nesta vida. Enfim, nas mais variadas hipóteses. Não vou entrar aqui na discussão da reencarnação. Eu acho que nem é possível pela razão natural, mas daí seria um debate mais complexo. Mas para dizer o seguinte, o ser humano é imortal e muito provavelmente será julgado após a morte, mesmo segundo a razão natural. E o que a Igreja Católica apresenta, sabemos por certeza de fé, claro, que há um céu, um inferno, e também um purgatório, a chance de se purificar antes de encontrar a Deus. Mas isso é bastante razoável. É um destino eterno para os maus e um destino eterno para os bons. Isso é uma coisa de bom senso. E Nietzsche aí pelo contrário, justamente por seu apego às coisas terrenas que critica as pessoas que pensam em vida após a morte, né? Devemos sempre comparar os dois lados. A pessoa diz, mas por um apego você acha que tem vida após a morte. Mas não seria você que tem um apego à vida presente? Então temos que analisar os dois lados da questão. E em razão desse argumento que apresentei, sabemos que aliás, que com muita probabilidade sabemos que seremos julgados, né? E pela fé católica temos certeza. Bom, então vou concluir agora realmente a última aula desse negócio dos espíritos, da carne, do mundo e do demônio. Temos que fazer analogia muito importante, porque, como eu disse, as máximas são infinitas, todo dia é uma máxima do mundo nova, uma máxima da carne, uma máxima do demônio. A gente tem que ter a nossa formação intelectual, como vocês viram, lancei mão de vários argumentos filosóficos e para saber rebater essas coisas aí, né? Faz parte da vida espiritual também, né? Temos que analisar sempre a origem de nossas ideias e colocar em oração diante de Deus. Senhor, mas qual que é a verdade sobre esse ponto? Me ilumina, Senhor. Pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Analisar também a vida dos santos. Será que santo aí... eu falei na questão da erudição. Vejam só que depois da patrística, né? No início da patrística tinha muitos santos teólogos. Depois da Idade Média a coisa caiu vertiginosamente. Então tem Santo Tomás, São Boaventura e depois começa a ver cada vez menos. Ao passo que os santos continuaram firmes, as canonizações continuaram firmes em pessoas simples.
vários franciscanos, né, muitos não sabiam ler. No início da ordem, se a pessoa entrasse na ordem franciscana sem saber ler, a tendência era continuar sem saber, até um santo que, se eu me lembro bem da história, ele teve a oportunidade de estudar mais, mas teve uma revelação de Jesus que falava: não, eu sou o teu livro. Então, Cristo é o nosso livro, pela oração que conhecemos as verdades eternas. Então, ter isso em mente, não buscar tanta erudição. Aí teve inúmeros teólogos das mais variadas escolas, né? Dominicano, jesuíta. Claro, alguns se tornaram santos também, né? O Santo Afonso, o São Roberto Bellarmino, grandes eruditos e doutos. Mas a grande maioria ali não, não foi canonizado ali, né? Teve controvérsias na vida, né? Teve aquela questão de auxílios, da predestinação, né? Da graça. E ali houve brigas bastante calorosas em questões teológicas e não sei, ali, eu acho que ninguém foi canonizado ali, nem chegou a ser beato. Então, para dizer o seguinte, nessas polêmicas aí, né, às vezes até em teologia, muitas vezes não nos aproximam de Deus. Às vezes seria melhor dar um passo atrás e viver na simplicidade. E, e é isso que um bom diretor espiritual diria, né? No caso, né? A pessoa às vezes até tem o talento da vida intelectual, ela quer ler coisas cada vez mais complexas, mas o diretor espiritual vai falar: não, você tem que buscar a simplicidade para rezar melhor. E é inclusive isso que os grandes doutores dos primeiros séculos faziam. Eles, claro, tinham uma grande erudição também, né? Mas eles também tinham muito tempo de oração, eram pessoas muito contemplativas. E hoje em dia já há mais esse conflito aí, né? A questão da erudição e da contemplação. A pessoa às vezes quer estudar muito teologia e não deixa de buscar a oração, a contemplação. E pior ainda, quando se envolve aí em questões filosóficas, aí que é um conhecimento que leva ainda menos para Deus, né? Claro, como eu falei, é bom em si mesmo, é importante, mas saber isso, né? E essa é a verdadeira luz. Coloca isso na cabeça. Não é obscurantismo. Essa é a verdadeira luz. O obscurantismo é quem fica nos livros o dia inteiro ali, não para conversar com Deus. Um minuto na presença, um segundo na presença de Deus vale mais do que 1000 anos de estudo. Parece que até a frase de... Já vi esta frase sendo atribuída a Francisco Soares e a São Tomás de Aquino, mas enfim, né? Foi algum grande autor aí. E a frase é muito boa, né? Falava o seguinte: trocaria todo o conhecimento da minha vida por uma Ave Maria bem rezada. Então encerro aqui o vídeo. Uma outra. Bom, fazer analogia, né? Tava nesse raciocínio aí. A questão de luta de classe eu falei na outra aula, né? Mas fazer analogia, porque aí entre o movimento feminista aí, né? Claro, né? Às vezes pedem algum direito justamente, pode ocorrer. Aí a gente tem que ser justo e analisar caso a caso. Aí o movimento do movimento negro, Black Lives Matter, mas aí muitas vezes se passa do limite e se cria uma divisão na sociedade. É homem contra mulher, são os negros contra os brancos. Não, podemos viver em união, até por essa abertura ao ser, à verdade, ao bem. E temos que buscar os pontos de união, não da separação. Então a luta de classes, infelizmente, serviu como... foi uma ocasião para muitas brigas e divisões na nossa sociedade. Então fiquem atentos aí, né? Ter essa capacidade de fazer analogias, porque
Eventualmente até movimentos mais liberais, até mais à direita, se valem de estratégias marxistas ou do movimento completamente diferente, né? Ficar atento a isso, né? E não se prender assim, né? A questão não era criticar comunismo, claro, isso daí é errado, mas liberalismo foi também condenado pela igreja, né? Não é que o Marx aí foi mais emblemático aí, né? Então é isso, meus caros. Rezem por mim. Se tiverem alguma crítica, comentem. E muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.